Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br e também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da NET, 8 da Vivo Fibra e 22 da Megabit. Hoje nós estamos recebendo aqui o deputado federal eleito por São Paulo, Carlos Zaratini, ele que é do Partido dos Trabalhadores, está no seu 4º mandato como deputado federal e tem batalhado aí junto dos sindicatos dos trabalhadores em defesa dos direitos dos trabalhadores e diversos outros temas ali no Congresso Nacional. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia a você, bom dia, Bertoldo, estamos aqui mais uma vez, agradecemos o convite aí. Muito obrigado pela participação, deputado, que reservou um espacinho na agenda para vir falar com você, comerciário. Já a segunda vez aqui, né, deputado, que está nos visitando aqui, trazendo informações importantes, merecendo esse momento tão conturbado do país, essa mudança aí, né, que a gente não sabe para onde caminha o país, né, Bertoldo? O nosso diretor aqui também que nos acompanha aqui no programa TV Secor. Tudo bem, Bertoldo? Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Zaratini? Olá, comerciário e trabalhador da nossa região. Vamos ter um programa muito interessante hoje com o Zaratini e desde já aqui nessa abertura eu quero agradecer a você que colocou um representante dos trabalhadores no Congresso Nacional. Com certeza o Zaratini está muito feliz, vai ter 4 anos de lutas, mas agora nós da região vamos ter voz em Brasília, porque o Zaratini vai estar lá nos representando aí durante esses 4 anos. Muito obrigado, comerciário e trabalhador. Pois é, o deputado foi eleito com 137 mil, quase 138 mil votos nas eleições de 2018. Já liderou a bancada do PT na casa e durante a trajetória de vida política, aí já ocupou o cargo de vereador, deputado estadual, foi secretário de transporte do governo Marta Suplicy, né, deputado? Fala um pouquinho aí dessa trajetória política, para quem ainda não conhece o deputado, para quem não viu o deputado no programa anterior aqui com a gente. Bom, em primeiro lugar, agradecer mesmo, né, os votos que nós tivemos aqui em Osasco, em toda a região, né, foi uma votação muito boa e que ajudou muito a nossa eleição, né? Então, agradecer a todos que votaram e a todos que nos receberam, mesmo não tendo votado, mas sempre fomos recebidos com muito carinho, muito respeito aqui, e o nosso compromisso é estar trabalhando pela região e pelo povo, principalmente, né? Mas olha, eu estou aqui agora vou ter o 4º mandato de deputado federal, fui deputado estadual aqui em São Paulo, fui vereador na capital, né? E antes eu era sindicalista, eu era do movimento sindical dos metroviários, né? Eu trabalhava no metrô, aliás, até hoje a minha carteira de trabalho, eu sou registrado no metrô, estou licenciado, mas um dia, quem sabe, eu voltarei lá, né? E a gente tem essa experiência, né, na área de transporte, que é uma área muito difícil, numa cidade do tamanho de São Paulo e a grande São Paulo, e a gente conseguiu, na Secretaria de Transporte da Prefeitura, no governo da Marta, fazer alguns projetos importantes. Conseguimos fazer o bilhete único, que era uma ideia que a gente já vinha alimentando desde 1992, né? Em 2004 nós conseguimos fazer funcionar. Depois fizemos o plano de corredores da cidade de São Paulo, que também foi um sucesso. A gente diminuiu o tempo que as pessoas ficam no transporte e fizemos uma grande renovação da frota de ônibus, né? Inclusive com ônibus adaptados a pessoas com deficiência, que é uma necessidade cada vez maior da nossa infraestrutura, tá adaptado, acessível, né, a todas as pessoas, independente das dificuldades que elas tenham do ponto de vista de saúde e até mesmo da sua formação física, né? Agora, o deputado foi reeleito, né, para mais essa jornada aí de atuação no Congresso. Como é que está avaliando os desafios do próximo mandato? Como é que vai ser atuar num Congresso Nacional que, assim, a gente, na eleição anterior, chegou aqui a cunhar aqui, né, o Edson, no programa TV Secor, que era o Congresso, né, mais retrógrado, mais reacionário dos últimos 50 anos. Agora a gente conseguiu aí um Congresso um pouco mais reacionário ainda, né? Exato. Não, além do Congresso ter aumentado, vamos dizer assim, a direita do Congresso, que setores mais reacionários aumentaram a força deles, nós vamos ter um governo que é um governo de extrema direita, né, que junta, de um lado, um economista que lidera um super ministério, que é o Ministério da Economia, com controle sobre o Banco do Brasil, Caixa, BNDES, né, e que vai estar se propondo a fazer
reformas na economia brasileira que vão ter um impacto muito ruim para o trabalhador. Eles querem mudar a legislação do trabalho ainda mais, né, retirar mais direitos. Eles querem fazer a reforma da Previdência também, com muitas retiradas de direito, e entregar a economia nacional para as multinacionais, principalmente as grandes empresas como Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa e BNDES. Então, nós vamos enfrentar esse governo. De outro lado, é um governo que vai ter um aparelho policial muito forte, liderado pelo Sérgio Moro, que está com o controle da Polícia Federal e de vários outros órgãos, e que nós não sabemos até que ponto ele vai usar isso politicamente, porque nós vimos o que ele fez com o Lula, né? O objetivo da prisão do Lula, do processo contra o Lula, era impedir que ele voltasse a presidir o Brasil, né? Todo mundo tem consciência hoje de que o processo contra o Lula não era um processo por causa do triplex, era um processo para impedir Lula de concorrer e, evidentemente, de ganhar a eleição. Então, nós tememos muito que Sérgio Moro utilize esse aparato policial como repressão política, né? Eles querem aprovar um projeto que chama Escola Sem Partido, que, na verdade, abre a possibilidade de perseguir os professores nas escolas e nas universidades, os professores que tenham uma visão política diferente da deles. Então, não é escola sem partido, é escola com o partido deles, né? Contra qualquer outra visão divergente. Então, nós vamos ter um embate muito grande, eu acredito, né? E isso não vai ajudar o povo brasileiro, nem vai ajudar o Brasil a se desenvolver. Agora, muito se discute o resultado das últimas eleições, a questão, né, o peso que tiveram as fake news, isso é parte de um processo agora aí contra o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Tem agora também um escândalo recente em relação a valores recebidos aí, né, na conta. Tudo isso forma um caldo que provavelmente vai deixar muito instável a política no país para os próximos meses, né? Provavelmente, é um governo que até agora não conseguiu apresentar para a sociedade exatamente o que vai fazer. Já não tinha falado nada durante a eleição, porque se aproveitou daquela facada para ficar em casa, não participar de debate nem dar entrevista. Só fazia comunicação via Twitter e via videozinhos, né? Agora, é um governo que a gente está vendo, cada dia um fala uma coisa, um propõe uma coisa, outra coisa, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro. Então, até agora não é um governo que demonstrou ter força para governar o Brasil. Virou até um comentário aí nas redes sociais, justamente isso, 20 dias antes não podia participar do debate porque tinha lá recém-operada, com recuperação, mas tentou, depois do título do Palmeiras, tentou erguer o Filipão no colo, carregou a taça, pois aí pôde, isso né? mesmo, né? Pois é, agora, há uma preocupação, vou pedir ajuda aqui ao Edson para comentar isso, Edson, uma preocupação importante em relação a essa perseguição aos sindicatos. No momento em que o brasileiro recebeu aí uma reforma trabalhista, né, que veio goela abaixo, com a promessa de aumentar emprego, o aumento de emprego não aconteceu e ainda assim o governo vislumbrando aí a possibilidade de reduzir mais direitos dos trabalhadores. Os sindicatos vão se preparar para o combate nesse momento, Edson? Bom, a pergunta foi bem colocada para o governo atual agora que está perseguindo os sindicatos. Para a tristeza deles, o trabalhador percebeu em tão pouco tempo a importância do sindicato, né? Então, através da convenção coletiva, dos direitos, das regras que foram ditadas em algumas convenções coletivas, no caso dos comerciários, foi a questão do feriado, do trabalho no feriado, que numa negociação muito difícil, a gente teve que recuar para não perder os direitos da convenção coletiva, mas também garantimos 3 dias de férias a mais para o trabalhador. Então, o cara tinha 33 dias hoje, trabalhando um único feriado, somente isso daí. Só que o trabalhador começou a nos procurar e começou a entender a questão política, entendeu? A gente está explicando o que é essa onda de direitos, essa onda de autoritarismo e aonde está refletindo. Por isso, quando a gente vem na TV e fala uma linguagem mais simples, exemplo, o Zaratini criou o bilhete único. Até hoje o bilhete único roda em São Paulo e por mais que as pessoas tentam tirar, enfraquecer o bilhete único, foi uma pessoa que criou o bilhete único e está lá para servir o povo. Então, quando tem um deputado
federal, estadual, que representa os trabalhadores, a gente fica muito mais tranquilo, porque é a voz nossa que vai estar no Congresso Nacional. Então, eu acredito que vão vir para cima dos sindicatos, vão querer vir perseguir os sindicatos, mas os sindicatos que têm trabalho, que sabe dialogar com a base, vai mostrar que não é só o sindicato. Atrás desse sindicato, por exemplo, nós tem 90 mil pessoas que estão acompanhando. Então, são 90 mil votos aí que está à disposição aí do governo, que votaram no Bolsonaro, votaram no Haddad, e que agora vão fazer o julgamento dessa questão. Então, estão muito tranquilos e confiantes, porque vai ser uma verdadeira batalha. A batalha que nós vamos travar aqui no movimento sindical do Estado de São Paulo e todo o Brasil vai ser a mesma batalha que o nosso deputado Zaratini vai travar no Congresso Nacional para poder barrar ou dialogar referente às questões que vão prejudicar o povo no dia a dia. É o que vale no dia a dia, eu e você que estamos passando aí no dia a dia da nossa vida, que as ações do governo interferem no nosso dia a dia. Nessa ótica aí da perseguição, nessa lógica da perseguição aos trabalhadores, já tem aí uma morte anunciada, que é do Ministério do Trabalho. Como é que o senhor enxerga essa extinção do Ministério do Trabalho? Todo mundo sabe, né? O Ministério do Trabalho foi criado lá na época do Getúlio Vargas, né? E o Ministério do Trabalho sempre exerceu um papel importante, que foi o papel de não só resolver o problema, organizar o movimento sindical, os sindicatos, fazer o registro das categorias e dos sindicatos, mas também sempre desenvolveu políticas de formação, né, com recursos, né, em parcerias com o movimento sindical, política de incentivo ao empreendedorismo. Né? Nós tínhamos lá o Paul Singer, que foi secretário durante muitos anos do Ministério do Trabalho, desenvolveu um trabalho muito importante na área do empreendedorismo, né, para pequenos negócios, né, ajudando a formar cooperativas, enfim, um conjunto de iniciativas desse tipo. Então, extinguir o Ministério do Trabalho, na verdade, o que eles querem fazer? Pegar a área de registro dos sindicatos, colocar na mão do Sérgio Moro, para que o Sérgio Moro faça investigação nessa área e tente achar alguma coisa errada, algum problema. Né? Nós sabemos que tem problemas lá, mas a gente também sabe que a maioria dos sindicatos tem o seu trabalho correto, tem o seu trabalho de organização das categorias, que é o que eles são contra. Né? Eles querem impedir a organização dos trabalhadores. Mas os trabalhadores, o Edson falou aqui bem, eles já estão entendendo isso, né? E estão se sindicalizando. Então, a sindicalização ela é fundamental para a gente poder garantir nossos direitos. Né? Sem a sindicalização, as pessoas não conseguem se organizar, o sindicato não tem recursos para funcionar e, consequentemente, o trabalhador fica lançado à própria sorte. Né? Vai ter que enfrentar o seu patrão isoladamente e a gente já sabe quem vai perder. A corda arrebenta sempre do lado mais fraco, né? Exatamente. Agora, o senhor acredita que, do ponto de vista econômico e até do ponto de vista social, o governo Bolsonaro será uma continuidade do governo Temer? Olha, o governo Bolsonaro vai ser um aprofundamento daquilo que o Temer fez, porque o Temer, ele é um governo fraco, né? Ele conseguiu aprovar a reforma trabalhista, conseguiu aprovar a entrega do petróleo, mas depois nós conseguimos nos reorganizar e a partir de 2017 nós barramos a reforma da Previdência, nós barramos a venda da Eletrobras, né? E vários outros projetos que ele tinha. Agora, eles vêm com uma força maior. Nós vamos ter que nos organizar para nos contrapor essa força maior, porque ele vai querer radicalizar ainda mais, né, favorecendo o mercado financeiro. Por exemplo, a reforma da Previdência que esse Paulo Guedes quer fazer, ela é uma reforma muito pior para o trabalhador do que a que o Temer queria fazer, porque ele quer fazer o sistema de capitalização. Não sei se eu tenho tempo aqui para falar sobre isso. Acho que nós podemos falar um pouquinho, sim, é importante. O sistema de capitalização, que eles começam a falar nisso agora... É o modelo chileno, né? É, o modelo chileno, é onde cada trabalhador ele tem que fazer uma poupança para a sua aposentadoria. Então você, ao longo da sua vida, vai lá depositando um percentual do seu salário até os 65 anos de idade. Para os bancos é ótimo, porque esse dinheiro vai ficando na mão deles durante 40, décadas. 50 anos. Décadas. Né? E o trabalhador, uma parte consegue poupar, geralmente a classe média alta e os ricos, né? E o trabalhador pobre, o trabalhador de baixa classe média, não consegue fazer essa poupança.
Então ele se aposenta com um valor muito pequeno que dura poucos anos. Hoje o sistema que nós temos no Brasil é o sistema solidário, é o sistema da repartição. Ou seja, eu que estou trabalhando, estou pagando o INSS, que vai pagar o aposentado hoje. Quando eu me aposentar, quem tiver na ativa vai estar pagando a minha aposentadoria. É um sistema chamado solidário, né? É um sistema que todo mundo contribui para aqueles que já se aposentaram. Acabar com esse sistema é colocar em risco a aposentadoria no Brasil. E tem que considerar também que os recursos para essa aposentadoria não vêm exclusivamente do trabalhador, né, deputado? Exato. Não vem exclusivamente. Não é assim, você paga para bancar quem se aposenta agora. Não, tem uma cesta de recursos aí que garante isso ao longo do tempo. Né? Exato, porque a legislação brasileira, ela coloca o seguinte, tem a contribuição do empregado, tem a contribuição do patrão, e tem a contribuição do sistema econômico como um todo, que é o chamado orçamento da Seguridade. Isso é importante por quê? Porque com as novas tecnologias, o desemprego está se tornando estrutural. Então, muitas funções deixam de existir, surgem novas, geralmente reduzindo o número de trabalhadores empregados, ou reduzindo o trabalho formal. Então, essa parte que vem de impostos como o PIS, como o COFINS, né, que são impostos que são retirados do lucro das empresas, ela tem que existir para financiar a Previdência. Na Itália, na Europa, está se fazendo exatamente isso que nós já fizemos no Brasil, há 30 anos atrás, quando nós aprovamos a Constituição. Então, o sistema brasileiro ele é moderno, ele atende a essa modificação estrutural da economia que está acontecendo hoje no mundo inteiro. Pois é, o senhor falou aí das novas tecnologias e é triste esse momento, comentávamos aqui nos bastidores antes de entrar aqui para o programa, né, que parte do brasileiro enxergue, por exemplo, ideias como de grandes capitalistas que começam a ver a necessidade de renda mínima de cidadania, né, daí donos da SpaceX, lá da Tesla, o próprio Facebook, a Microsoft, falando em renda mínima, a necessidade de pensar no futuro de uma renda mínima para todos, porque não vai ter emprego para todo mundo, né? Exato. Não vai ter trabalho, não vai ter renda para todos. Então você tem que retirar dos lucros astronômicos do sistema financeiro, das grandes empresas, e redistribuir essa renda, né? Então você vê, por exemplo, aqui eu estava falando com o Edson, hoje muitos comerciários trabalham em galpões logísticos. A Amazon, que é a maior empresa de venda e-commerce, né, quer dizer, pela internet, ela já está automatizando os sistemas dela de uma forma que não precisa mais de trabalhador, já vai funcionar tudo com robô. Então você vê que a coisa evolui de um jeito que você precisa retirar recursos desses grandes conglomerados para financiar a aposentadoria do trabalhador, a segurança do trabalhador. E o trabalhador, logicamente, vai precisar trabalhar menos, né, para poder mais gente trabalhar. Então nós vamos ter que ter uma modificação. Eles estão aumentando a exploração do trabalho. Nós temos que contrapor a isso novas formas de distribuição de renda que permita ao trabalhador sobreviver. Num momento, inclusive, em que o mundo discute isso, o Brasil dá espaço para trás, outras economias dão espaço para trás, a questão do modelo da Previdência que o senhor falou, a gente tem acompanhado, é um modelo chileno que vem dando problemas, né? Os trabalhadores que se aposentam agora, os primeiros aposentadores que saem agora no modelo chileno, já estão com problemas por causa do valor baixíssimo das aposentadorias, muitos não conseguem. Dura muito pouco tempo, né? A pessoa recebe durante 5 anos a aposentadoria, aí acaba aquela poupança, e aí o cara tá idoso, tá velho, e vai fazer o quê? Não pode mais trabalhar porque não tem saúde. Quem é que vai sustentar essa pessoa? E nesse modelo não tem participação das empresas, né? Contribuição das empresas, ou ainda tem? Não, eles estão tentando adaptar lá agora para tentar garantir uma renda mínima para o aposentado. E aí vai ter que ter a participação da empresa. Mas o objetivo do Paulo Guedes, o ministro da Economia, é acabar com a participação da empresa. Tem um outro tema que preocupou os trabalhadores brasileiros, a população em geral, mesmo antes de assumir, né, o governo Jair Bolsonaro já protagonizou aí uma briga
com Cuba, que acabou gerando o fim dos Mais Médicos, a saída dos cubanos do programa Mais Médicos. Isso é um problemão para a saúde do Brasil, né? O Bolsonaro, ele quer utilizar da ideologia, certo, para governar. Então, o que aconteceu? Perdemos 8 mil médicos cubanos, que, lógico, eles abriram o concurso, apareceram 8 mil médicos brasileiros, até mais. Mas o médico não quer ir lá trabalhar naquela cidadezinha, no interior do Piauí, no interior do Amazonas, ou até mesmo na periferia das grandes cidades. Então, o nosso problema é que o médico brasileiro, ele existe, mas ele não quer ir nesses locais. Então, os cubanos resolviam esse problema. A Dilma, além de trazer os médicos cubanos, ela abriu novas universidades. Nós vamos saltar de 20 mil formados por ano para 38 mil médicos formados por ano. Só que esses 18 mil a mais estão ainda estudando, eles só vão terminar o seu curso daqui a 2 ou 3 anos. Então aí nós vamos aumentar a oferta de médicos. Ainda não estão formados, né? Então, o resultado disso a gente vai ver mais para frente. Mas a presença dos médicos cubanos, ela era provisória no Brasil até que essa nova juventude se formasse e a gente tivesse um número maior de médicos para atender nesses lugares que os atuais médicos não querem ir. Agora você vê um outro dado ideológico, né? O filho do Bolsonaro está se metendo a viajar para os Estados Unidos e quer mudar a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Isso é comprar uma briga enorme. Até hoje só quem mudou foi os Estados Unidos, nenhum outro país mudou. Mas ele quer fazer isso. O que vai acontecer? Nós vamos perder o nosso mercado no mundo árabe. Então toda a nossa exportação de frango que é feita para os países árabes vai deixar de existir. O que vão fazer os agricultores, os avicultores da região de Santa Catarina? São milhares de pessoas que produzem os seus frangos, vendem ali para a Sadia, para a JBS, para aquele pessoal todo, que exporta para o mundo árabe. Nós vamos perder milhares de empregos. A troco de quê? De uma visão ideológica do seu Bolsonaro. Ele não está pensando no povo brasileiro, ele está pensando na ideologia. E nós não podemos governar assim. A despeito de falar que vai fazer uma ação, né, uma política externa sem ideologia, já começou com problema, ideologia. Né? Com ideologia. E não foi só com o mundo árabe, aliás, 3 mercados com superávit, né, da balança comercial para o Brasil, vamos dizer assim, com diferença a favor, né, em favor do Brasil. O mercado árabe também teve problemas com a China, né, que é um parceiro comercial importante, com quase 20 bilhões aí de recursos da balança favorável para o Brasil, e com a possibilidade de fusão, aí, parece que vai voltar atrás, mas a fusão do Ministério da Agricultura no meio ambiente, também colocando em risco o mercado europeu, né, que compra alimentos brasileiros. Ele indicou ontem o nome do novo ministro do Meio Ambiente e indicou um empresário aqui de São Paulo, que era secretário do Meio Ambiente do Geraldo Alckmin, que é um camarada extremamente conflitivo, é um cara que não tem nenhuma capacidade de administrar, criou inúmeros problemas aqui na secretaria e só beneficiando os interesses econômicos. Que a gente sabe, todo interesse econômico quer atropelar o meio ambiente, né? Quer desmatar, quer explorar minérios de qualquer forma, porque ele quer ganhar dinheiro e precisa ter algum controle. Então o Ministério do Meio Ambiente, ele tem como objetivo dar um freiozinho ali no interesse capitalista, né? Porque se você deixar, o interesse capitalista ele pega lá, compra uma determinada área, desmata, mata as nascentes, enfim, acaba com aquilo que garante a sobrevivência do mundo, né? Que é o meio ambiente. Então a gente precisa ter travas, né? Chegar para o capitalista e falar, calma, meu irmão, você vai ganhar dinheiro, mas você vai ganhar um pouco menos, porque não dá para você aí, né? Destruir o mundo, né? Agora, como é que fica, deputado, como é que ficam as relações de forças nesse Congresso que começa o ano de 2019? Olha, nós estamos lá juntando o PT com o PSB, PDT, PSOL, PCdoB, nós vamos juntar 140 deputados na oposição. Só que
O outro lado, que é o lado do governo, que é o PSL, que tem 52 deputados, mais alguns deputados que foram eleitos apoiando o Bolsonaro em outros partidos, ele deve ter também na faixa dos 100, 120 deputados, talvez até 140. O fato é que nós temos um meio de campo aí, é o chamado centrão, né? O centrão é o que sobrou do PSDB, do PMDB, do DEM, do PTB, que foram muito reduzidos, mas que ainda existe. Então a disputa efetiva vai ser pelo centrão, entende? Como é que a gente consegue que uma parte desse centrão se desloque para a oposição, né? Ou pelo menos não apoie o governo. Então nós estamos trabalhando isso, vai ser uma luta difícil, né? Porque um governo tem milhares de cargos, ele falou que não vai lotear cargo, mas isso é conversa para boi dormir, né? Então a hora que ele começa a lotear, ele começa a atrair apoio de deputados. E ele vai lotear, não tenho dúvida nenhuma, já começou, já deu um cargo lá para o PMDB, já deu 3 cargos para o DEM, né? Ele está se movimentando, está loteando, né? Então a gente, mas sempre tem um descontentamento, então a gente vai trabalhar em cima disso, vamos buscar atrair para a gente poder ampliar a força da oposição e barrar certas medidas que prejudicam o trabalhador. Tá certo. Nosso programa está chegando ao fim aqui. Vou pedir ao Edson para mandar o seu recado para o nosso trabalhador que está nos acompanhando aqui. Bom, o recado para você, eu estou acompanhando bastante a questão das redes, e o governo, o atual presidente, o futuro presidente falou que nós temos direitos de mais e empregos de menos. Uma grande mentira, né? Então, a partir desse pensamento, renovo minhas esperanças, que o Zaratini e toda a bancada vai estar lá lutando por a gente. E quero dizer para vocês, meu muito obrigado novamente, porque graças a vocês conseguimos colocar o Zaratini e uma bancada lá. Imagine se nós não tivéssemos representante no Congresso. Então, Zaratini, obrigado pela presença. Desejo sorte e sucesso lá no Congresso Nacional e pode contar com os sindicatos comerciais de Osasco e todos os trabalhadores aqui da região. Felipe, deputado, deixar sua mensagem agora no encerramento do programa. Olha, Jefferson, Bertoldo, quero dizer a vocês que nós vamos estar esses 4 anos batalhando lá na defesa do povo brasileiro, na defesa do trabalhador. Então esse vai ser o nosso principal objetivo e a gente quer continuar mantendo aqui essa relação com vocês, né, para a gente poder estar sintonizado naquilo que o povo está sentindo na base, naquilo que está preocupando as pessoas, para a gente poder levar lá em Brasília essa preocupação, de fato está representando o povo brasileiro. Agradeço vocês, agradeço a todos aqueles que nos apoiaram e vamos honrar esse mandato. Obrigado, deputado. Obrigado, Edson. O TV Secor vai ficando por aqui, desejando a você, trabalhador, trabalhadora, a todos vocês, telespectadores que estão nos acompanhando aí, um feliz ano novo e vai ser um ano de muita luta, muita batalha em defesa dos direitos dos trabalhadores e por isso você já sabe, não fique só, confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você no próximo programa. Até lá.